Me perguntaram outro dia, Bia, dá mesmo para colocar limites sem castigar? E essa pergunta, eu confesso que me fez pensar muito, porque ela carrega tantas camadas, ela mostra um medo que é legítimo, que é real dos pais e das mães, que é de educar de forma correta os seus filhos, né? Então, será que se eu não colocar ele de castigo, ele vai me respeitar? Será que se eu não colocá-lo de castigo, ele vai entender o que é certo? E nesse vídeo eu quero te mostrar como é possível sim educar, colocar limites, com respeito, com firmeza, com seriedade, porém sem castigar. E as diferenças entre castigo e consequência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, comenta se você usa o castigo como uma técnica, uma ferramenta, um recurso na educação dos seus filhos, compartilha com outras mães, curte o nosso canal também, segue a gente aqui, semanalmente a gente tem conteúdos ligados à educação parental, à família, à fé, ao lar, à primeira infância. Então, vamos lá falar sobre os castigos. Antes da gente começar, eu acho importante deixar bem claro o que é castigo, né? O que eu quero dizer quando eu falo castigo? De forma clara e objetiva. Castigo é uma punição que o adulto coloca na criança, que é completamente desconectada do erro dela. Né, completamente desconectada da lição que ela precisa aprender. Então, por exemplo, você fez bagunça? Vai ficar uma semana sem ver TV. Se você continuar desse jeito, você não vai naquela festa. Olha, você fez errado, então vai lá para o seu quarto, fica 10 minutos lá, daqui a pouco eu pego você. O castigo, ele coloca um certo sofrimento, ele tem por trás a ideia de que se a criança sofrer, ela vai aprender a lição. Só que isso é comprovado pela neurociência o quanto é infundado, o quanto não faz sentido. Talvez isso faça sentido no curtíssimo prazo. A criança talvez até arrume a bagunça dela, mas no longo prazo, ela não entendeu a lição. E aí, quando ela não entende o motivo do erro, a gente não está ensinando nada de longo prazo, nenhuma habilidade que a criança vai carregar para a vida dela, né? E ela aprende que se ela errar e se ela for pega, ela vai ser punida. E aí ela começa a entrar num ciclo de querer esconder o erro dela. E aí nós como pais, nós como adultos, começamos a ter menos oportunidade para guiar os nossos filhos nos seus erros. Falando um pouquinho sobre neurociência, o castigo ele ativa principalmente a parte emocional do cérebro e não a racional, que é a grande parte responsável pelo nosso aprendizado. E quando a criança, ela entra, né, quando ela fica de castigo, quando isso acontece, ela entra no modo defesa. Quando o cérebro emocional dela é ativado, ela entra nesse estado de defesa, de eu preciso me proteger. Tem vários vídeos que eu falo um pouquinho sobre cérebro emocional racional aqui no canal, então depois se você quiser se aprofundar, dá uma olhadinha. E aí quando ela tá tomada pelo cérebro emocional, pelas emoções dela, ela chora, ela grita, ela se fecha. Ela não para refletir sobre o que ela fez de errado, como ela pode resolver o que ela fez de errado e o que ela pode fazer da próxima vez. Isso não acontece, né? O cérebro racional, que é responsável por todas essas reflexões, ele não está ativado. E ela vai começando simplesmente a sobreviver àquela sequência de castigos. E aí, o que acontece? Isso vai gerando com o tempo vergonha, então eu tenho vergonha de errar, tenho vergonha quando eu erro, porque eu fico de castigo. Ressentimento, eu erro, os meus pais me punem, então meus pais não estão do meu lado. Medo, tenho medo de errar porque o que vai acontecer comigo? Os meus pais me colocam de castigo. Isso também pode gerar indiferença, que é uma desconexão total da criança com o adulto cuidador, da criança com seus pais. E aí a gente perde totalmente a nossa capacidade de poder ajudá-los no erro deles. As crianças que são frequentemente castigadas, elas aprendem a evitar os problemas e não a resolver os problemas, né? Elas aprendem a obedecer por medo e não por consciência, não por entender. É claro que quando a criança é muito pequena, ela não entende de cara, mas é uma construção. A educação, ela é uma construção dia após dia. Dependendo da ferramenta que você usa para educar o seu filho, você até pode ter resolvido o problema ali no curto prazo. A criança parou de chorar, a criança limpou a bagunça que ela fez, mas no longo prazo, o que você está construindo? O que você está ensinando, né? E tudo isso tem uma consequência gigantesca, que é ferir o vínculo entre pai e filho. É você se colocar de um lado da mesa e o seu filho do outro.
E isso é muito, muito prejudicial, principalmente quando eles entram na pré-adolescência e na adolescência, porque eles começam a te olhar só do outro lado da mesa. Então, meu pai não me entende. Eu tenho medo do meu pai. O meu pai não está do meu lado. Tanto faz o que meu pai faz, porque eu sempre fico de castigo mesmo. E quando a gente fere esse vínculo, a gente perde completamente a nossa oportunidade de desenvolver, de criar, de construir uma educação saudável, de participar da vida dos nossos filhos nas dificuldades deles. Agora talvez você esteja se perguntando, mas então como é que eu posso ensinar o que é certo quando o meu filho erra? E aqui entra uma diferença essencial entre castigo e consequência natural. O castigo, ele é punitivo. A consequência, ela é educativa. Então, eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês a diferença entre castigo e consequência. A criança está tomando um suco e ela derrubou o copo. Você vira e fala, chega! Você não vai mais tomar esse suco. Chega, você não vai mais tomar esse copo. Vai lá para o seu quarto. Isso é um castigo. Agora, se a criança derruba e fala, você derrubou de novo? Vamos ajudar a mamãe a limpar. Isso é consequência. Então, existe uma diferença gigantesca, porque o castigo, ele humilha. A consequência, ela ensina. Né? O castigo, ele é punitivo, ele gera medo, ele gera dor, enquanto a consequência traz a criança, ensina a criança a resolver o erro dela, a resolver o que ela causou. E isso sim, ao longo do tempo, vai gerando consciência. Vai gerando consciência de que quando eu faço algo, esse algo tem uma consequência. Né? E aos poucos, conforme eles vão crescendo, eles vão começando a levar isso em consideração nas suas tomadas de decisão. Mas isso é uma construção, e essa construção depende da nossa paciência, depende da nossa disponibilidade emocional até, porque eu falo que muitas vezes a gente até tem disponibilidade de tempo, eu tô até ali do lado do meu filho, mas eu não tenho essa disponibilidade emocional, de na hora que aconteceu algo que saiu do meu controle, que me gerou raiva, ao invés de eu descontar no meu filho e falar, vai lá pro seu quarto agora, fica lá, depois eu chamo você, eu parar e trazer ele para resolver esse problema. Nossa, você derrubou de novo o copo. Vamos juntos limpar isso aqui? Você me ajuda? Pega um pano ali na lavanderia, por gentileza. E aí você traz a criança, né? No castigo, a criança, ela sofre sem entender. Ela não fica no quarto refletindo sobre o que ela fez e sai de lá e fala, obrigada, mamãe, agora eu entendi, não vou mais derrubar o copo. Já na consequência, ela faz parte da reparação do seu erro. Então, ela cria uma relação muito melhor com o erro. E essa dúvida que muitos pais e mães têm, esse medo de como é que se eu não colocar limite meu filho vai entender, vem até de uma confusão que a gente faz entre limite e dureza, né? Entre limite e rigidez. Limite não é rigidez. Limite não precisa ser rigidez, não precisa ser dureza. Limite é clareza. É clareza do que é esperado de mim nesse ambiente e do que eu posso esperar desse ambiente, né? É firmeza com amor. É firmeza com o nosso material materno, sabe? Com o nosso material paterno, parental. É mostrar para a criança o que é certo e o que não é. Com repetição, com consistência, com presença e com segurança. A criança aprende na segurança, ela aprende em um ambiente seguro. Então, uma criança que cresce com limites bem estabelecidos, ela se sente segura. Ela sabe o que ela pode esperar da mãe dela. Ela sabe o que o ambiente espera dela. Isso não significa que ela não vai errar. Significa que ela vai ter mais segurança para crescer. Ela entende até onde ela pode ir. E ela sabe que existe um adulto confiável guiando ela. Se esse adulto uma hora coloca ela de castigo, uma hora para explicar, uma hora deixa ela fazer uma coisa, uma hora não pode fazer mais aquilo, esse adulto não passa segurança para ela. Então quando esse adulto fala algo, ela não obedece, porque isso não traz para ela nada, não traz segurança. E se ela obedece por medo, porque ela não quer pegar um castigo, porque ela quer não quer perder a TV. Entende que não é porque ela ela não obedece por respeito, ela obedece porque ela não quer perder o que é bom e não quer, ou por medo, ou por vergonha, né? E o limite, ele é uma forma de amor estruturada, sabe? Eu gosto de pensar num quadro. A gente tem uma moldura, o quadro ele é delimitado, o limite é isso, a gente desenha a moldura por onde os nossos filhos podem crescer. E isso é muito seguro para eles, né? Eles têm um espaço livre para crescer dentro dessa moldura. É como se a gente falasse para eles, né? Olha, você pode confiar em mim. Mesmo que você não goste dos meus limites, você pode confiar em mim.
E isso é muito especial. E quando eu falo isso, não tenho a expectativa de que ao colocar limites de forma amorosa, de forma consistente, a criança vai entender e vai sempre te obedecer e vai te agradecer. Não vai acontecer isso. Mas você vai construir uma relação com o seu filho muito melhor, para realmente poder ensiná-lo. Eu sempre penso que é aqui, dentro do lar, que os nossos filhos podem errar e que quando eles erram, a gente tem a oportunidade de ensiná-los da forma certa. Eu prefiro que eles cometam um erro aqui dentro e com amor eles aprendam do que cometam um erro na rua e tenham que aprender com a parte mais difícil. Como eu sei que vocês adoram ferramentas práticas, eu separei 3 ferramentas práticas para você impor limites sem precisar recorrer ao castigo. A primeira delas é conectar antes de corrigir. Já falei sobre isso diversas vezes. Lembra que eu comentei no começo do vídeo? Nós temos 2 cérebros, o emocional e o racional. Quando os nossos filhos estão tomados pela emoção, então estão chorando, estão muito frustrados, não adianta a gente trazer o aprendizado, a lição. Não adianta a gente querer alcançar o cérebro racional dele, porque é como se as ligações entre um cérebro e outro estivessem paradas. Então a gente precisa primeiro acalmar esse cérebro emocional, desentupir as ligações, para que aí sim o cérebro racional consiga se conectar e aprender. Então, vamos supor que você tem 2 filhos e eles estavam brincando e aconteceu alguma coisa que um dos seus filhos bateu no outro. Aí ele chora, mas... Filho, eu entendi que você ficou frustrado, eu entendi que aconteceu, né, vamos supor, aconteceu ali algo, o seu irmão pegou o seu brinquedo e isso te deixou muito chateado. Mas a gente não pode bater. Você pode até ter ficado chateado, mas bater você não pode. Não é esse o caminho para a gente resolver. E aí, quando a gente acalma, então assim, eu sei que você está chateado. É como se a criança pensasse, né, eu não preciso me defender. Ufa, posso aqui acalmar. E aí a gente traz a lição. Então a gente acolhe e direciona para o que é certo. Acolhe e vai para a ação. Não é só acolhe, porque aí eu brinco que é sentimentalismo. É acolhe e ensina. Né? A segunda ferramenta é a repetição. Repetição com firmeza, repetição com clareza. Parece óbvio, mas assim, precisaremos falar muitas vezes a mesma coisa para os nossos filhos. É isso. E os nossos filhos, eles vão aos poucos internalizando. Tem um vídeo que eu fiz há umas 2 semanas atrás sobre hábitos, que eu falo muito sobre isso. Então vão lá depois assistir. E a terceira ferramentas são as consequências naturais e lógicas das coisas, né? Então, seu filho estava com o copo e derrubou de propósito o copo no chão, então ele ajuda a limpar, né? Você pode, como eu falei no começo do vídeo, você pode falar, você derrubou o copo de propósito, não vai mais ver TV, você não vai naquele parquinho amanhã, não vai poder ir na pracinha hoje. Não, isso não tem nada a ver, a criança não vai entender. Você vai ajudar a limpar, você vai ajudar a reparar o seu erro. E aí isso muda tudo na construção da criança, na construção da leitura dela sobre ela mesma, sobre o papel dela, né, dentro de casa e consequentemente no mundo, e toda a construção de quem ela é. Colocar limites é sobre guiar os nossos filhos, né? É sobre ajudar as crianças a construírem valores e não apenas a obedecerem regras sem pensar, né? Ou obedecerem regras por medo. E eu quero te lembrar uma coisa, que você não precisa escolher entre ser firme e ser amorosa. Você pode e deve ser os 2. A gente pode e deve ser firme com os nossos filhos na construção do caráter e dos valores e dos hábitos deles, mas a gente deve ser amorosa, a gente deve ser mãe, sabe? É muito importante a gente lembrar disso, porque parece que a gente precisa estar sempre nos 2 polos. E para a gente fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar essa reflexão, de que quando os nossos filhos erram, eles precisam de direção. Não é de punição, mas de direção. E essa direção precisa sair de dentro de nós, de um lugar de sabedoria, de um lugar de conhecimento e de um lugar de amor. Então é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus, reflitam bastante sobre a diferença entre castigos e consequências e sobre como é possível a gente ensinar os nossos filhos sem usar o castigo. Até a próxima semana.